Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força. E no vídeo de hoje, essa alegria precisa ser maior ainda, porque nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão e nós vamos refletir sobre isso numa visão um pouco bíblica e entender, sabe? Aprender hoje que Deus se agrada muito de um coração que é grato a Ele por tudo. Sabe, pessoal, às vezes nós cristãos que deveríamos dar o exemplo, reclamamos tanto da nossa vida. Quem aí nunca conheceu uma pessoa que é murmuradora e fica reclamando no seu ouvido, às vezes chega até mesmo a ser desagradável, não é uma pessoa agradável? E aí ninguém gosta de estar perto de pessoas assim. E com Deus não é diferente, pessoal. Quando a gente só fica reclamando de tudo aquilo que a gente tem e a gente não dá valor e a gente não agradece, o Senhor também se entristece. A gente se torna pessoas desagradáveis aos olhos de Deus. E isso não é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Deus quer que a gente seja grato por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Por exemplo, hoje mesmo a gente está respirando. Você que está assistindo esse vídeo está respirando. Você que está assistindo esse vídeo, você está talvez na sua casa, você tem uma casa para estar, você tem internet no seu telefone ou no seu computador, você está bem, sabe? Você está vivo, isso é motivo de a gente agradecer. E Deus honra muito aquele que é grato, aquele que tem um coração quebrantado e agradece ao Senhor por tudo. A gente tem o maior exemplo de uma pessoa grata que foi Jó. Jó, a gente já conhece essa história, super clichê da Bíblia, vamos dizer assim. Uma história conhecidíssima. E Jó, ele perdeu tudo. Foi tirado tudo de Jó com a permissão de Deus. Mas uma coisa não foi tirada do coração de Jó: a vontade de agradar a Deus. E ele não reclamou em nenhuma circunstância. Então ele foi grato. Mesmo ele não tendo absolutamente nada, ele foi grato. E Deus lhe recompensou por essa gratidão, concedendo tudo novamente para ele 2 vezes mais. E assim é com a nossa vida também. Quantas vezes a gente é abençoado e a gente não percebe isso? E infelizmente, pessoal, as pessoas, elas geralmente só dão valor às coisas que elas têm, às bênçãos que Deus deu para elas, quando elas acabam perdendo essas bênçãos. E Deus não quer que isso aconteça com as nossas vidas. Deus não quer que isso aconteça comigo e nem contigo. Então, a gente precisa ter um coração trabalhado em ser grato, sabe? Começa a colocar isso no seu dia a dia, começa a acordar de manhã bem cedo. Senhor, eu te agradeço pelo dia que o Senhor me deu, pelo ar que eu respiro, por essa comida que eu tô comendo. Sabe, aqui em casa a gente não tem muito costume de orar antes de comer. E isso é uma coisa legal e que eu pretendo colocar na nossa rotina. Porque é importante a gente ser grato por tudo, pessoal. Vocês já pararam para pensar e analisar em quantas pessoas nesse momento não tem o luxo que você tá tendo agora? Sabe, tudo bem que a gente pode ser pobre, a gente pode ser bem humilde, mas muitas pessoas têm muito menos do que nós. Eu mesma, pessoal, tinha muito desejo de morar no exterior. E aí, às vezes, eu falava, sabe, comigo mesma, assim, na minha cabeça: poxa, por que eu não nasci num país de primeiro mundo, sabe, como os Estados Unidos? Por que eu não nasci lá? Ia ser tudo tão mais fácil. Porque eu fui nascer no Brasil. E aí, o Senhor falou exatamente assim comigo. Ele me confrontou da seguinte forma: por que você não é grata por você ter nascido num país bom? Por que você não é grata por ter nascido no Brasil? Enquanto muitos, por exemplo, vamos dar o exemplo da África, muitos estão ali sem ter o que comer, comem bolinhos de barro, não tem o que vestir, não tem o que calçar, enquanto você tem tudo. Aqui você reclama de você não ter nascido num país de primeiro mundo, e aí a gente toma aquele choque de realidade de Deus e a gente pensa: é verdade, porque eu não estou sendo grata a Deus por eu ter nascido aqui, por eu não estou sendo grata a Deus pelo que eu tenho. Sabe, Paulo vai dizer assim: aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Aprendi o que é ter necessidade, aprendi o que é ter fartura, aprendi o que é viver o meu melhor e aprendi também a viver o que é o meu pior. E o mais importante disso tudo é aprender a colocar a nossa gratidão sempre diante de Deus, independente da situação que a gente esteja vivendo, porque isso é agradável aos olhos de Deus. E para que a gente seja filhos agradáveis para Deus, a gente precisa colocar, sabe, a nossa gratidão em ação. Isso não basta apenas você falar: ah, eu sou grato. Não, comece a trabalhar isso de dentro para fora, você conseguir realmente ter um coração voltado para a gratidão, ser grato a Deus pelo mínimo que Ele te dá, até as coisas mínimas.
Você precisa ser grato, porque o Senhor se agrada muito disso. E quando a gente não é grato, o Senhor não nos abençoa. Aí as coisas começam a dar errado na nossa vida e a gente pergunta, mas por quê? Às vezes é porque está faltando na sua vida um pouco de gratidão. Às vezes está faltando na sua vida você ter um coração mais humilde e ser grato ao Senhor. Até porque se você não tem um coração humilde, como o Senhor vai te abençoar lá na frente? Se você já não é grato agora, você vai ser grato depois. Então seja grato ao Senhor. A gente vai ler só um pequeno trecho da palavra de Deus para a gente finalizar o vídeo, que fica lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, que vai dizer assim pra gente: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, continuamente na nossa vida, a gente precisa ser uma oferta agradável a Deus, ser uma oferta desejável aos olhos de Deus, às narinas de Deus. E como a gente faz isso? O primeiro passo disso tudo é a gente sendo grato por tudo aquilo que Deus faz por nós. Por mais que você não reconheça as coisas que Deus faz, eu tenho certeza que você é abençoado por Deus em alguma área da sua vida. Só o fato de você ter saúde já é um momento de você agradecer a Deus. E quando a gente começa a agradecer a Deus, quando a gente começar a perceber que a gente precisa ser sacrifício vivo diante de Deus, que a gente precisa se oferecer a Deus em gratidão a Ele, em louvor continuamente. Quando a gente entender isso, a gente vai conseguir, da parte de Deus, o melhor dessa terra, que Deus tem essa promessa para nós. Mas antes de Ele nos oferecer o melhor, Ele precisa ver em nós gratidão. E aí sim Ele vai abençoar. E eu não falo só de bênçãos materiais, não, que isso Deus pode nos oferecer. Mas eu digo de bênçãos espirituais, eu digo de experiências novas com Deus. Mas primeiro, a gente precisa trabalhar um pouco da gratidão dentro do nosso coração. E eu faço essa pergunta para você hoje. E aí, você já parou para agradecer ao Senhor hoje? Agradecer pela sua saúde, por estar bem, por estar de pé? Agradecer pela sua família, enquanto muitas famílias estão sendo destruídas, a sua está de pé. Você já parou para agradecer isso, por o Senhor estar sustentando a sua casa? Já agradeceu ao Senhor por nada faltar na sua geladeira ou na sua despensa, ainda que você não tenha o melhor, mas você não passa necessidade ou dificuldades. Então, você já parou para ser grato ao Senhor hoje? Pare hoje para agradecer ao Senhor e a ser grato por tudo aquilo que você tem. Porque isso é agradável aos olhos de Deus. E assim, quando você é grato, você está sendo um sacrifício vivo nas mãos de Deus. E está sendo principalmente uma pessoa agradável para o nosso Deus, porque Ele merece que a gente seja agradável, filhos agradáveis. É para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele nos criou, para que sejamos gratos. E principalmente, eu acho que a maior gratidão que a gente precisa ter, ainda que nos falte tudo, como foi na vida de Jó, agradeça pela salvação que Ele nos oferece todos os dias. Todos os dias é uma nova oportunidade de salvação que a gente tem, e a gente precisa ser grato pela morte, pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz, para que a gente pudesse ter esse momento, essa oportunidade de orar a Deus e agradecer. Porque se não fosse por Jesus, nem isso nós poderíamos fazer. Mas hoje a gente pode ajoelhar dentro do nosso quarto e falar: Senhor, eu sou grato. Senhor, eu agradeço, porque Jesus um dia morreu na cruz se fazendo o sacrifício vivo por nós. E hoje a gente pode se sacrificar para Deus sendo uma pessoa agradável diante de Deus e oferecendo louvores com os nossos lábios, agradecendo, sendo gratos a Deus pelas coisas que Ele tem feito por nós, que não são poucas, são muitas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha aqui para ajudar o engajamento do vídeo. Se inscrevam no canal, temos vídeos novos toda semana. E é isso, pessoal. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, seja grata por tudo que você tem. Seja grato por tudo que você tem, por tudo que Deus tem feito na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!